Histórias assombradas. Qual que é? Nunca convide para entrar. Vamos ver. Olá, Anne Assombrados. Esse relato é bem curto, não é muito curto, é médio. Esse relato aconteceu com uma amiga muito querida. Os nomes já estão trocados, então pode ler tranquilamente. Desde já peço desculpas pela escrita. A partir daqui, quem conta a história é a minha amiga. Em um dia após a escola, eu tinha uns 14 anos, estávamos eu e a Letícia brincando em casa, como de costume, pois naquela época brincávamos juntas todos os dias após a escola. E sim, nessa época ainda brincávamos muito de boneca e de casinha, e era uma festa. Era uma sexta-feira esse dia, quando por volta das 8 da noite a mãe da Letícia veio buscá-la para ir embora para casa dela. Após minha amiga ir embora, guardei todos os brinquedos em uma caixa que ficava no quarto que dividia com a minha irmã e com meu irmão e fui tomar um banho. Lá pelas 9 da noite, os meus cães começaram a latir. Nessa hora estávamos eu, minha mãe e minha irmã assistindo a novela na sala. Minha mãe pediu à minha irmã que fosse verificar se tinha alguém no portão, ao que ela respondeu que não ia levantar não. Porém, os cães continuaram a latir insistentemente. E minha mãe mandando ela ir ver quem estava chamando no portão. Lá pela terceira ou quarta vez que a cena se repetiu, minha mãe mandando e ela retrucando, ela se levantou, abriu a porta com muita raiva e gritou: "Entra, compadre, pode entrar!" Fechando a porta com muita força, ela se virou para minha mãe e falou: "Eu não falei que não tinha ninguém no portão? Agora me deixa em paz." A partir desse momento, os cachorros pararam de latir e seguimos a noite. Lá pela meia-noite, o meu irmão chegou da escola e fomos dormir. Nessa época, dormíamos eu e a minha irmã em uma cama de casal e no mesmo quarto o meu irmão em uma outra cama de solteiro. E em um outro quarto da casa dormia minha mãe. Nessa noite, quando deitamos para dormir, eu comecei a sentir alguém soprando o meu ouvido. Ao que briguei com a minha irmã e pedi que ela parasse de fazer isso. Porém, ao mesmo tempo, ela estava sentindo a mesma coisa que eu e me disse para que eu parasse de graça, então, também. Continuamos a sentir esse tipo de coisa, como assopro na orelha e mãos meio que arranhando o nosso corpo, quando decidimos ir para a sala, apavoradas do jeito que estávamos. Chegando na sala, alguns minutos depois, a minha mãe também apareceu lá e relatamos para ela o que tinha acontecido e ela nos disse que estava sentindo as mesmas coisas. Naquela noite, passamos as 3 juntas na sala, acordadas, sem conseguirmos dormir, tamanho o pavor. Meu irmão dormia a sono solto, igual uma pedra, e não percebeu nada disso. E no outro dia, quando levantou para trabalhar, ainda riu de nós 3, falando que estávamos ficando doidas. No outro dia, logo pela manhã, minha mãe tratou de entrar em contato com uma irmã da igreja, pois somos evangélicas. Relatou tudo o que tinha acontecido na noite anterior e ela disse que ia orar na nossa casa. No final do dia, a irmã chegou e fez a oração junto com a minha mãe e falou para ela que quando minha irmã chamou, algo havia entrado pela porta e que havia infestado todos os meus brinquedos e ursinhos de pelúcia. E para que parasse, deveríamos então queimar os brinquedos. Letícia sempre deixava os seus brinquedos na minha casa, pois ela tinha mais brinquedos que eu. E para que não precisasse ficar levando de uma casa para outra, deixávamos uma semana na casa de uma e uma semana na casa da outra. E naquela semana os brinquedos dela estavam na minha casa. Minha mãe foi falar com a mãe da Letícia o que tinha acontecido, e ela permitiu que os brinquedos da Letícia que estavam na minha casa também fossem queimados. Nesse dia, assistimos à queima dos brinquedos, eu e Letícia, e seu primo, que viera passar o final de semana em sua casa. Perdi todas as minhas bonecas e ursinhos de pelúcia, e a Letícia também perdeu algumas bonecas. Eu não preciso nem dizer que a Letícia parou de deixar os brinquedos dela na minha casa depois disso. Após a queima dos brinquedos, nunca mais tivemos nenhum sentimento iguais aos que sentimos naquela noite. Nunca mais tivemos, né? E
e não sentimos mais nada na hora de dormir. Porém, anos depois, quando nos reunimos novamente, agora já estávamos com uns 17 anos e terminando o terceiro ano do ensino médio, ao conversarmos sobre esse dia novamente, o primo da Letícia veio a nos relatar que no momento que a minha mãe pegou a boneca da Xuxa, que ela tinha acabado de ganhar, a boneca virou o rosto em sua direção e piscou um olho só, como se estivesse dando uma piscadinha para ele. Porém, a boneca da Xuxa era daquelas que tem o olho pintado e não teria como ter piscado o olho para ele. Até hoje, se você perguntar, ele relata da mesma forma a piscadela que a boneca deu para ele. Bem, Ana, esse foi o relato da minha amiga. E aí, o que você acha que pode ter entrado quando ela chamou? E será mesmo que pegou em todos os brinquedos dessa forma? Bom, na boneca sabemos que pegou. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo para você e para a família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada. É difícil falar de longe quando a gente não estava dentro da situação, né? Eu não sei, esse negócio... Bom, no momento em que você se gerou aquela raiva, né? Foi falado com raiva, aquele negócio, entra, compadre, não sei o quê. Vai saber se realmente não tinha um espírito lá na frente, querendo entrar ou sei lá o quê. Nem sabia, alguma coisa estava lá e os cachorros estavam latindo. E juntou com a raiva, com a desobediência, a mãe, não sei o quê, falou daquele jeito e mandou entrar. Agora, aquilo entrar e pegar nos brinquedos como se fosse uma infestação, assim, não sei, né? Talvez aquilo entrasse, desse uma perturbada realmente, mas para ficar instalado nos brinquedos, como um invólucro, assim, eu não sei. Não duvido, não sei, não vou falar nada aqui que eu não tenha capacidade para falar, né? Eu olharia melhor para isso, para essa situação. E o lance da boneca virar a cabeça e piscar o olho mesmo, sem ter o olho ali para piscar, isso pode ter agido na mente dele. Alguma coisa realmente poderia estar ali, agiu na mente dele para que ele visse isso, talvez, né? Ele já deveria estar um pouco impressionado por toda a situação, né? Nossa, tá queimando os bonecos porque os bonecos estão possuídos. Aí você já fica meio assim, às vezes isso pode gerar alguma coisa, não sei, né? Mas a gente vai pensando nas possibilidades aí. Mas esse negócio de convidar para entrar desafiou, né? Sempre vem com essas coisas de desafio. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.